Modulada. A sua Rádio Cultura de Curitiba. 1h. Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco. Olá, companheiros, boa tarde. Começando mais um programa. Opa! Boa tarde, companheiros. Começando mais um programa Causa Operária, ao vivo aqui para vocês. Nosso programa hoje, número 132. Hoje, que é dia 16 de agosto, estamos ao vivo pela Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. Estamos também ao vivo aqui pela Causa Operária TV. Então, acesse lá no YouTube, o Causa Operária TV, e você pode acompanhar o nosso programa de todas as sextas-feiras, aqui às 13 horas. Eu que já estou aqui junto com o meu companheiro Marcelo Marcelino. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Adriano. Saudações ao pessoal da Causa Operária que nos assiste e os demais companheiros, onde as ondas da Rádio Cultura AM de Curitiba 390, 930, né? Acho que estou invertendo aí, né? Podem nos escutar, né? Então, nós estamos aqui para o debate político franco de toda semana, meu amigo. Boa, Marcelão. Você tá para o norte ou você tá para o sul, Marcelo? Estamos aqui no município de São Mateus, no Maranhão. Maravilha, é isso aí. Então, temos bastante coisa para comentar aqui hoje. Umas falas do Lula aí em relação à Venezuela que está chamando bastante atenção de todos os setores aí da imprensa e da esquerda e também de todo mundo aí. O pessoal está indignado aí com a fala do Lula. A gente vai passar para vocês certinho o que está acontecendo, que a gente acha também que é um erro gravíssimo aí na política do governo nesse momento em que o imperialismo em crise ataca todos os países oprimidos, principalmente a Venezuela, que já é um país que é alvo, né? Que já é alvo aí desse imperialismo, não é de hoje, né? A gente já vê aí o imperialismo tendo ataques e ataques aí contra a Venezuela. Nesse momento aqui, um dos mais fortes ataques aí do imperialismo contra a Venezuela. O Lula me dá umas bolas fora aí que a gente vai comentar aqui daqui a pouco. Mas antes disso, eu gostaria que os companheiros aí, então entrassem no nosso diário da Causa Operária, pegassem lá nossas matérias, lessem lá nossas matérias. O nosso companheiro Marcelo Marcelino está com a gente, colunas aí sobre vários temas. No caso do Marcelo aqui, mais economia, né? Mais ligado à economia. Então vocês não percam, né? Acompanhem lá nosso diário da Causa Operária, com mais de 40 matérias colocadas diariamente, como a gente sempre diz aqui, é um jornal aí feito pela militância, é um jornal aí independente, revolucionário, não tem rabo preso com a burguesia. Então a gente fala o que tem que falar, a gente fala tudo o que a gente entende de política, a gente coloca no nosso jornal, sem conversa, sem fuleiragem, e é assim que a gente trabalha no nosso diário. Então, para você se informar com o que acontece, com a verdade, você acessa, então, o Diário da Causa Operária e se informa, né? Passa três para os companheiros, manda matéria para todo mundo, enfim, né? Bom, Marcelo, eu queria fazer uma pergunta para você aqui. Tá tudo normal a internet? Porque parece que está dando um delay aqui comigo. Em relação a você, tá normal, da minha perspectiva, né? Eu não sei você para mim, mas não estou vendo você diferente em termos de delay, não. Eu tô estranhando um pouco sua conexão, parece que ela está meio travando. Não, agora eu Agora, não sei percebi, se é a Adriano. minha ou Eu se é a percebi sua. que está travando também para mim agora. Você está pausando às Tem alguma vezes. coisa errada. Tá. Bom, vamos seguir aqui então nosso programa. Nós estamos falando exatamente aqui do nosso Diário da Causa Operária. Então acesse lá, você tem também outros materiais a partir da Causa Operária. Nós estamos aí lançando nossos candidatos. Se você quiser conhecer nossos candidatos também, a prefeito, a vereador, a vereadora, você pode entrar lá no nosso Diário da Causa Operária e você vai ver bastante informação sobre esses companheiros que estão aí participando, né, desse pleito aí, mais uma vez, os companheiros que estão aí defendendo aí o Partido da Causa Operária, defendendo o programa do Partido da Causa Operária. Como a gente sabe, nossos companheiros não são candidatos de si mesmos, né? Nós somos candidatos aí
do Partido da Causa Operária. Nós temos um programa, né, e a gente deve seguir esse programa para passar aí para todas as pessoas que queiram conhecer mais coisas, querer conhecer mais o PCO, querer saber mais como é que organiza a nossa luta, a luta aí em busca da revolução. É assim que a gente funciona, é assim que a gente trabalha. Mas, voltando aqui então, nós vamos começar, já vamos entrar nesse tema, que é um tema que está chamando bastante atenção aí, que é essa questão aí da Venezuela, né? O companheiro Lula, por sua vez, aí, me fez uma loucura no dia de ontem, na quinta-feira, falando algumas bobagens aí em relação à Venezuela. Não sabemos direito o que está levando o Lula a esse tipo de declaração, né? Diante de uma ofensiva gigantesca do imperialismo contra o nosso país vizinho e irmão, né? Lula, que sempre teve boas relações aí com o Maduro, com a Venezuela, entrou nessa agora de querer aí questionar a legitimidade das eleições na Venezuela, em que a gente sabe que não teve fraude nenhuma, não houve nenhum tipo de fraude lá, muito pelo contrário, né? As eleições já são muito bem organizadas, mas aconteceu aí essa loucura do Lula no dia de ontem, né? E a gente vai falar para vocês um pouquinho. Não sei se o Marcelo está acompanhando, Marcelo, essa situação. O que você está achando por enquanto? Daqui a pouco eu vou trazer a fala exatamente do Lula aqui para a gente debater mais sobre o que ele falou, né? Mas, a princípio, eu queria saber o que você está vendo aí, como é que você está analisando essa situação, Marcelo. Bem, Adriano e amigos, eu estou acompanhando sim. Todo dia tem movimento nas redes sociais, todo dia a gente lê um jornal da direita para observar o movimento da burguesia. A gente também percebe muitas falas de muita gente dita progressista, seja da esquerda pequeno-burguesa dos políticos profissionais, como também de professores em vários grupos. E a confusão política, ela simplesmente generalizou-se, mas em grande medida devido à ausência no debate político da esquerda sobre esse tema com maior profundidade. Porque a esquerda, Adriano e amigos, há muito tempo, ela não politiza os seus militantes, simpatizantes e outros. Mesmo porque essa esquerda pequeno-burguesa, liberal, ela está muito interessada nas eleições, sejam eleições municipais, estaduais ou outras, e não preocupada em politizar, assim também como os sindicatos, porque tornou-se confortável, Adriano, o jogo político da conciliação pelo alto. Então, a gente vê, inclusive, para a Prefeitura de Curitiba, que o PT simplesmente capitulou. Não tem candidato. Está apoiando o Goura, do PDT, com um estranho da esquerda que tem o nome de Dutti. Dutti lembra muito bem quem era na década de 20, não é? Não estamos comparando o mesmo nível, mas continua sendo direita. Então, a esquerda está muito confusa, está muito oportunista, interessada apenas em resultados pragmáticos, superficiais, em curto prazo. Existe um certo desespero também nessa esquerda em sair do atoleiro que ela se encontra, tentando remediar a situação da degradação política, que significa democracia liberal burguesa, que contaminou a esquerda por dentro e por fora. E o debate político seria muito mais acessível, Adriano, se tornássemos claras as opções que nós temos. De um lado, o imperialismo capitaneado, comandado pelos Estados Unidos da América e seus consortes europeus, japonês e canadense, que fazem parte do G7. Onde o G7 se posiciona, a esquerda tem que virar a cara para o outro lado. Adriano, não tem muito cálculo político para se fazer. Se tem um golpe sendo orquestrado de fora para dentro da Venezuela e contaminado internamente com fascistas tentando se apoiar em candidaturas falsas, às pressas, então qual seria o caminho da esquerda?
apoiar o Maduro de maneira incondicional. Apoiar o governo da Venezuela de forma incondicional, independente de nós termos críticas em relação ao Maduro, em relação a alguns pontos, pelo menos. Isso aí não é a essência do problema, Adriano e amigos. A questão central não é o problema da governabilidade do Maduro. A questão central é a derrubada por um golpe de Estado do governo democraticamente eleito do Maduro, assim como era do Chávez, enquanto estava vivo. O problema é que a população da Venezuela, para a direita, é que ela apoia o Chávez, apoiava pelo menos, até o falecimento, e passou a apoiar seu vice, o Maduro, a partir de 2013. Porque o governo da Venezuela atual tem apoio da população. E a direita não consegue penetrar nas massas e fazer a cabeça. Porque o governo da Venezuela dialoga com as massas. As massas compreendem que os Estados Unidos da América é um Estado terrorista, é um Estado imperialista que quer derrubar os países atrasados ou oprimidos do mundo inteiro. Qual o problema, Adriano, de imaginar que seria muito difícil pensar, imaginar que seria esse mais um golpe, esse das urnas, das atas, que o pessoal está caindo nessa esparrela? Olha, é uma ausência total de politização da esquerda. Aqueles ouvintes que não estão familiarizados com o nosso argumento marxista, revolucionário, não precisa. As pessoas que não têm, inclusive, uma política formada, devem entender, a partir do nosso programa aqui, do que você conduz aqui toda sexta-feira, às vezes tem a minha ausência. Veja, a questão nossa é politizar as pessoas. Mesmo as pessoas que não têm um partido, que não têm uma ideia sobre política clara, a nossa questão é defender todos os povos oprimidos do mundo contra o imperialismo norte-americano, que controla o mundo inteiro, explora, expropria, rouba as riquezas dos outros países, assassina mulheres e crianças na Palestina através do Estado sionista terrorista de Israel, financia a Ucrânia na sua investida contra a Rússia. As pessoas precisam entender que lado que nós precisamos tomar: o lado dos mais pobres, o lado dos trabalhadores, o lado dos povos massacrados, oprimidos no mundo inteiro. Então, qual é o problema desta esquerda? É a ausência de politização de um lado e o oportunismo político da pior espécie do outro. Exatamente. A gente está vendo uma conjuntura internacional aí, o Marcelo coloca bem a questão da Ucrânia e de outros países aí, né? A ofensiva do imperialismo também do Oriente Médio, né? A questão da faixa de Gaza, enfim. Né? E a gente está vendo toda essa situação aí, e o governo Lula precisa tirar o pé das duas canoas, né? Ou ele entra junto com os trabalhadores aí, ou ele vai e provavelmente que a coisa vai de vento em popa para dar errado. Tá tudo certo para dar errado, né? Enquanto o Lula faz esse tipo de coisa. Então eu vou colocar para vocês aqui a fala do Lula, né, em relação à questão das eleições, né? Então nessa quinta-feira aqui, no dia 15, dia de ontem, né, na Rádio T de Curitiba, aqui no Paraná, é engraçado que acontecem umas coisas no Paraná. Bom, mas enfim, o Lula comentou então que deveria então o Maduro deveria ter um bom senso e fazer novas eleições. É uma ideia absurda, completamente absurda, né? Então, disse que, segundo o Lula, a situação é a seguinte: se ele, Maduro, tiver bom senso, poderia tentar fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar novas eleições, né? Uma coisa ridícula, né? Relacionada aí à questão da lisura das eleições na Venezuela, que continua esse imbróglio aí. Nicolás Maduro já falou que não tem coisa nenhuma errada lá, né? Então aqui o engraçado também é que o Maduro também rebate a fala do companheiro Lula, né? Bolsonaro alegou fraude e foi o Tribunal Brasileiro que decidiu.
O que ele quer dizer com isso? Que quem decide lá também é o tribunal, o Conselho Nacional Venezuelano, né? Que o CNE, quer dizer, Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, que vai decidir aí quem é o vencedor das eleições. Né? Nesse caso aqui, ele fala justamente da questão do Lula. O Maduro também, que não se furtou quando a Dilma estava sofrendo golpe, quando o Lula foi preso, né? Ele foi um dos primeiros a declararem todo apoio, né, a Dilma, todo apoio ao Lula, contra o golpe de Estado, contra a prisão do ex-presidente Lula, do atual presidente Lula, desculpe. Então, tem tudo isso aí, né, também por trás da situação. Enquanto isso, aí o Lula está nesse joguete, né? Inclusive, até achei um pouco ácida demais a fala do Lula. O Lula que vem vindo dessa corda bamba já faz algum tempo, né? E a gente, dessa vez aqui, eu percebi ele um pouco mais ácido aí em relação às falas contra o Maduro. Uma coisa que é muito grave, né? A gente sabe que o imperialismo tem as suas garras ali, seus pés, seus olhos ligados diretamente na Venezuela por conta do petróleo, por conta dos minérios, do lítio e etc. Né? A gente sabe também tem a questão de Essequibo, que nesse momento também entra em disputa, onde o povo venezuelano já votaram através de plebiscito que são a favor de, né, terem de volta aí a parte do território que pertence a eles. Né? Então o imperialismo aí ele está desesperado nesse sentido e seria uma boa coisa para eles na derrubada de um governo nacionalista como o governo Maduro aqui no continente. Né? Já colocaram, a gente viu o que eles fizeram na Argentina, onde eles colocaram esse maluco, esse louco aí, né, esse Javier Milei, que está, inclusive, está vendendo agora 4 hidrelétricas da Argentina. Né? Nos últimos dias agora ele anunciou que venderá 4 hidrelétricas da Argentina. Quem sã consciência, né, vende aí a hidrelétrica do seu próprio país, colocando a soberania energética do país no controle da mão da especulação financeira, sabe-se lá de quem, né, como aconteceu aqui no Brasil, onde se eu não me engano, foi um estado do norte, não me lembro agora exatamente qual, Rio Grande do Norte, se eu não me engano, onde teve um apagão e ficou dias lá sem energia, né? Porque é uma concessão privada a energia elétrica do estado, e a empresa, literalmente, ela disse depois de 3 ou 4 dias que ela não sabia que tinha um apagão acontecendo lá na cidade do norte. Então, vejam bem como é que é esse pessoal, como é que eles tratam. Mas voltando aqui, então, nós estamos vendo então todo esse cerco, né? É uma tentativa de dominação completa da América Latina, né? E eu quero comentar assim, tanto a fala do Lula quanto a fala também do Maduro, né? Que o Maduro coloca aí que o Bolsonaro também alegou fraude no tribunal, ou fraude, né? Nas eleições de 2022, e quem decidiu foi o Tribunal Brasileiro. Lá no caso, o Lula está falando aí para que tenha novas eleições. Uma coisa totalmente absurda, Marcelo. Então, esse tipo de situação em que a esquerda se colocou nos últimos anos, principalmente, e contraditoriamente a partir do golpe de Estado 2016, que derrubou Dilma Rousseff, o PT, a esquerda também foi prejudicada com o golpe, a esquerda de conjunto, e mais ainda, Adriano, a população brasileira, que desde 2016 viu e sentiu na pele a sua situação ficar muito feia. As pessoas na fila do osso, Adriano, na fila do desespero de morrer pela Covid-19, morrer de fome e o empobrecimento da própria classe média, que se acentuou principalmente a partir do governo golpista de Michel Temer, em agosto de 2016, que ele tomou posse definitiva, depois de consagrado o golpe que foi realizado contra a Dilma e contra todos nós, Adriano. E vamos lembrar bem que quando não permitiram que Lula se candidatasse à presidência da República em 2018, o TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral, não permitiu de maneira absurda a candidatura do Lula e alegou a famosa lei da ficha limpa, porque o Alexandre de Moraes foi um que
votou a favor da condenação em segunda instância, rasgando a Constituição Federal de 1988, que diz bem claramente que todos os cidadãos têm direito à quarta e última instância para recorrer. Então, se nós fizermos isso aqui no Brasil e tivermos uma conjuntura mais favorável à direita tradicional do que esteve nas mãos de Bolsonaro, que procurou se reeleger, eles simplesmente vão alegar qualquer situação, Adriano, para recontagem de votos, uma opção de nova eleição, colocando em risco, se fosse o caso, a própria vitória de Lula em 2022, porque a margem foi muito diminuta. Caberia ou não contestação, recontagem ou qualquer outro tipo de solução, tipo essa que o Lula acabou aconselhando. Isso depõe contra a própria esquerda, Adriano, porque eles vão utilizar essa mesma ideia para as próximas eleições. Ora, claro que eles vão fazer isso. Aécio Neves contestou também a vitória de Dilma em 2014 e gerou um clima golpista que já vinha com a Lava Jato no mesmo ano, que foi acelerando a degradação política da presidenta Dilma a partir do seu segundo mandato de 2015. Veja se tem cabimento você pedir algo desta natureza como Lula, fazendo com que, quem sabe, seria louvável uma nova eleição na Venezuela para justamente gerar mais um clima golpista que realmente fosse contestada a vitória de Maduro, e aí você teria uma dificuldade ainda maior de legitimar a vitória de Maduro, Adriano. Isso é uma coisa maluca. Alguém propor algo desta natureza? Não que as eleições não sejam contestáveis, porque elas são onde tem burguesia, tem fraude. Mas nesse caso, Adriano, é um movimento golpista, claro, norte-americano, comandado pelos Estados Unidos da América, contra os países periféricos, em especial Venezuela. Já deram golpe no Equador, já deram golpe no Peru, já colocaram, como você bem falou, um lunático na presidência da Argentina, onde a Argentina está esfacelando. Eles não querem saber de soberania, Adriano, eles querem vender a sogra, a mãe, qualquer um para fazer negócio, para se darem bem. O que o Marx dizia lá no século XIX, em meados do século XIX, o Estado é o comitê executivo da burguesia da classe dominante. Ora, na Argentina, mais ainda, o Estado ultraliberal do Milei, do protofascistazinho Milei aí. Quer dizer, malucas essas opções, totalmente fora da realidade, numa luta política que nós estamos muito desfavoráveis. Estamos perdendo todos os países vizinhos para a direita, Adriano. O Boric já é um infiltrado, um presidente fantoche dos Estados Unidos, identitário. Vai passar a bola para um mais à direita ainda, que vai realmente mostrar para que serviu o Boric como governo transitório para a direita retornar. É um governo tampão do Boric. Serve apenas para tampar a panela da fervura lá dos processos pré-revolucionários do Chile. E agora que a fervura está mais calma, eles vão transitar para um governo de direita. Aí vai ficar Chile, Equador, Peru, a Colômbia, logo o Petros cai, que também não é nenhum esquerdista maravilhoso. Nós sabemos disso. No Paraguai tem direita, no Uruguai tem direita. Infelizmente... Bolívia é o caso ainda numa luta em curso. Mas se a Bolívia logo cair, Adriano, olha, nós estamos à mercê de um golpe total
total na América do Sul, incluindo o Brasil, para 2026. Seja um golpe eleitoral, que o mesmo Lula está defendendo recontagem, defendendo ata, defendendo, inclusive, novas eleições. Eles vão usar o mesmo argumento para 2026, se não usarem outro, porque eles criam outros, né? E aí, Adriano, a vaca vai para o brejo de vez, infelizmente. Exatamente. A coisa está de mal a pior aí, e já aproveitando aí a questão da loucura da esquerda, né? A gente está vendo também um setor que está alucinado, então o pessoal está maluco, né? Que entraram numa aí, que teve umas novas denúncias, né? Não é a primeira, já são outras denúncias aí contra o Alexandre de Moraes, né? Onde aí ele estava fazendo tudo conluio aí, junto com os setores judiciais aí, para perseguir pessoas, né? Como é de praxe, né? A gente já sabe mais ou menos como funciona o negócio, mas, enfim, agora estão expondo aqui, né, essas falas do cidadão aí, que entrou numa também, que aquilo também, né, a burguesia aí, ela vai até um certo tempo com o cidadão. Chegou um certo tempo aí também, ela descarta, né? É o caso aí, como a gente está vendo aí, sendo descartado o senhor Alexandre de Moraes, né? É uma coisa grotesca, né, que está acontecendo. Toda essa denúncia do judiciário brasileiro, né, vira uma coisa escandalosa, né? Escandalosa. E tá aí o Lula fazendo gracinha aí em relação à Venezuela, sem olhar para o próprio país aqui nesse sentido, do judiciário. Esse judiciário, como bem o Marcelo comentou, bem o Marcelo colocou, já fez parte de outros golpes de Estado aqui dentro do país, já ajudou a derrubar o governo, já ajudou a prender o próprio Lula, né? Enfim, e agora, nesse momento aqui, existe todo um imbróglio aí, e a esquerda entra de cabeça maluquíssima, Marcelo, maluca. Eles estão alucinados, eles entram de cabeça aí na defesa aí de Alexandre de Moraes após as denúncias que aconteceu e foram feitas foram publicadas, né, na Folha de São Paulo, mas foi feita pelo jornalista Glenn Greenwald e um outro jornalista que eu não me recordo o nome agora, mas enfim, são dois jornalistas aí que pegaram aí algumas falas e conversas do juiz Alexandre de Moraes, né, pedindo provas, aí pedindo para produzir provas contra pessoas, enfim, uma coisa maluca, né? Então, eu vou ler a vocês agora, nesse momento, a fala do companheiro Rui Costa Pimenta, o presidente do PCO, em relação a essa situação, e na sequência eu gostaria que o Marcelo já comentasse para a gente, tá? Os apoiadores de Moraes não sabem o que é o judiciário e o juiz. O juiz não pode pedir para produzir provas, deve apenas julgar o que está apresentado para ele. Assim como Moro não podia orientar os procuradores, Moraes não pode pedir para produzir denúncias. Quem é o louco que quer ser julgado por um juiz que está mandando produzir provas contra você, né? Quer dizer, imparcialidade do judiciário é mito. Agora vamos apoiar o juiz parcial, que persegue as pessoas, que tem um plano de luta contra os acusados. Isso tudo sem mencionar que condenou pessoas por crime inexistentes e com penas inexistentes, como dar 10 anos de prisão por crime de opinião, como aconteceu com o PCO, que teve suas redes sociais suspensas por 1 ano por suas posições políticas. Estamos até agora em um inquérito secreto, do qual não temos a menor ideia do que está acontecendo. Se isso é correto, não sei o que seria errado. Marcelo, essa loucura que a esquerda pequeno-burguesa entrou aí na defesa do Alexandre de Moraes. Comenta pra gente que o negócio está de vento em popa. Daqui a pouco eu vou colocar mais uma para vocês da esquerda, mais um apoio da esquerda, que vocês vão ficar também indignados. Mas siga lá, Marcelo. Vejam que esta semana a esquerda adotou uma posição diametralmente oposta das denúncias do Intercept, do Greenwald, que denunciou o Alexandre de Moraes. E estão até chamando o jornal do Intercept, o próprio Greenwald, de apoiador de fascista. Para você ter uma ideia, Adriano e amigos, e outros mais que nos assistem aqui, que a esquerda está totalmente desorientada
E era a mesma esquerda antes que dizia que os lunáticos, os alucinados, apoiavam cegamente o juiz Sérgio Moro, assim como também o gado, chamavam os eleitores de Bolsonaro, os apoiadores de gado. E agora, o que faz a esquerda, Adriano e amigos? Faz a mesma coisa com o Xandão. Bem, se a direita tem um homem da capa preta, tinha, porque não é mais juiz, Sérgio Moro, a esquerda tem o seu juiz para chamar de seu. E agora tem até um nome muito próximo, muito querido, que é o Xandão, e com os mesmos slogans de pessoas que arbitrariamente, de forma autoritária, condenam, mandam prender, investigam coisas que não é da sua atribuição como juiz, como você bem disse, Adriano, e a esquerda nem sequer consegue, de maneira concreta, defender a Constituição da República Federativa do Brasil, que já é uma Constituição burguesa, por natureza. A própria esquerda está rasgando a Constituição no vale tudo da política, Adriano. Vale tudo. Vale montar dossiê contra os adversários políticos. Vale o cancelamento das pessoas. Vale você restringir as redes sociais. Vale você dar 17 anos de cadeia para os piquetes no Palácio do Planalto, dia 8 de janeiro de 2023. Vale tudo. Que barbaridade! Parece que estamos no período da ditadura. Incrível, a esquerda apoiando barbaridades do judiciário, não compreendendo que o judiciário é um braço da legalidade institucional do Estado burguês. Você apoia um Estado militar, um Estado judicial, um Estado policialesco para atacar os seus adversários políticos de momento, Adriano. Só que esse momento passa rápido para a esquerda, porque logo, em breve, a esquerda será atacada e de maneira muito mais venal, muito mais violenta por essas instituições que a esquerda cegamente apoia, adota uma postura entreguista, oportunista, pragmática, no pior sentido da palavra, e, na verdade, não percebe que os cães raivosos estão à espreita, esperando o momento correto para atacar. Aí vão jogar balas de borracha na população, gás lacrimogênio, vão prender, vão condenar, vão fazer de tudo para calar a própria esquerda, caso exemplar do Partido da Causa Operária, que esteve durante mais de um ano sem as redes sociais. Quer dizer, e ninguém fala nada, a esquerda sequer levantou, cogitou para defender o PCO. Aliás, a esquerda sequer cogitou em se organizar para defender a própria Palestina. Num dos brutais, dos maiores barbaridades que já aconteceram no século XX e XXI até hoje, o ataque genocida do Estado terrorista sionista de Israel sobre os palestinos. Mal consegue defender as pautas à esquerda, mas defender o Xandão, amigos, aí vale. Arbitrário, autoritário e de tudo que a direita produziu historicamente da pior estirpe. Essa é a realidade da esquerda degradada brasileira na atualidade. Tá aí o comentário então, do Marcelo. É bem isso mesmo, né? Defender coisas absurdas é com a esquerda mesmo. Boa tarde, companheiro César Augusto está aqui com a gente. Boa tarde, companheiro. Tudo certo? Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os que assistem esse programa. É isso aí, nosso candidato a prefeito de Porto Alegre, diretamente de Porto Alegre, junto com a gente aqui no nosso programa de hoje para comentar. Nós estamos falando aqui, César, a respeito das loucuras da esquerda, né?
Nós já comentamos aqui a questão do presidente Lula aí sobre a questão da segunda eleição da Venezuela, né? Onde inclusive o Maduro rejeitou a proposta dizendo o seguinte: não praticamos jamais a diplomacia do microfone, né? Então já está rejeitada a história de segundas eleições, mas é uma fala infeliz aí do companheiro Lula, como foi colocado aqui no início do programa. Mas agora, nesse momento, a gente estava falando justamente aí da loucura da esquerda e apoiar aí o Alexandre de Moraes, né? Teve alguns vazamentos aí em relação da perseguição política que ele faz contra inimigos políticos, né? E a esquerda aí entrou em peso na defesa do cidadão aí, que é um cidadão, como a gente está cansado de falar, golpista, autoritário, enfim, tudo. Ele acha que ele é o rei do Brasil, né? Eu acredito que isso aí não vai dar muito para ele, né? Essa situação toda, todas essas denúncias não dá bom para ele. Eu vi que o STF saiu em peso aí para defendê-lo, mas a gente sabe também que isso envolve também toda a cúpula, né, do STF, né? Porque se a gente vê o Alexandre de Moraes fazendo isso, o que os outros podem fazer também, ou é do mesmo nível ou pior, né? Por isso aqui o nosso partido, o Partido da Causa Operária, ele é pelo fim do STF, né? Nós somos pela dissolução dessa organização aí, dessa instituição, né? Porque a gente sabe que essa instituição tem interesses aí acima do interesse do povo brasileiro, né? E o interesse dele está ligado diretamente com os interesses do imperialismo. Por isso, a gente defende o fim dessa extinção total dessa instituição, né? Tomara que eu não seja preso por estar falando isso, porque isso é uma proposta nossa política, né? Se alguém for pelo fim de uma instituição e for preso, aí acabou tudo. Mas, enfim, a gente sabe que tudo no Brasil pode acontecer. O que a gente está vendo aí é uma série de lambanças, uma série de coisas inacreditáveis, arbitrárias, antidemocráticas, acontecendo por todos os lados aí, e a esquerda segue defendendo esse tipo de coisa, né? Outro ponto também, já vamos entrar nessa discussão agora, eu já queria também começar pelo César, fazendo uma análise sobre a situação também, depois a gente passa para o Marcelo, que é a questão aí da Kamala Harris no governo norte-americano, né? A esquerda totalmente perdida, a esquerda totalmente, sei lá, alucinada, né? Entrou numa de defender agora a Kamala Harris, né? Eles estão defendendo aí com unhas e dentes a candidatura da Kamala Harris. Teve um poeminha, depois vocês procuram, não vou ler para vocês esse poeminha da Sinara Menezes, que é uma jornalista, se não me engano, ela é jornalista, né? Que falou aí sobre a questão das eleições nos Estados Unidos, né? Que o Biden ou que o Barack Obama era negro, agora é uma mulher negra. Fez um poeminha ali para dizer que a gente deveria apoiar a candidatura da Kamala, que é a esquerda, e para começar, a esquerda não vota lá, a esquerda vota aqui. Mas a esquerda está aí também na campanha em defesa dessa sionista, dessa mulher aí, que é uma criminosa também, que colocou centenas de milhares de pessoas na cadeia lá nos Estados Unidos, negros, a maioria deles negros, né? Então essa é a campanha também que a esquerda entrou nesse momento, César, de defender a Harris por ser uma mulher negra. Comenta pra gente. Então, essa questão é interessante porque coloca em evidência todo o estrago que é capaz de causar o chamado identitarismo em relação às esquerdas. Essa ideologia, ela surgiu dentro de universidades norte-americanas e se espalhou pelo mundo com muita facilidade em função da subserviência, né, da mídia hegemônica ocidental aos interesses do capitalismo, mais especificamente aos interesses do Império norte-americano. Recentemente, a Kamala Harris fez alguns pronunciamentos em que uma boa ala dos assistentes que compareceram a esses pronunciamentos se manifestaram francamente contra ela. E a resposta que ela deu para esses dissidentes foi uma resposta que caracteriza assim o perfil que ela tem de vida, que é um perfil extremamente autoritário, né? Nós poderíamos utilizar a palavra intolerante, né? Porque seria conveniente que ela tivesse a capacidade de saber ouvir as críticas dos potenciais
eleitores que poderiam favorecer ela na eleição que se aproxima. No entanto, isso não aconteceu. E nós temos que chegar a determinadas conclusões, dado o número de sinais que essa senhora vem apresentando através das suas manifestações, de que, apesar de todo o esforço da mídia ocidental em trabalhar nesse momento no sentido de apresentá-la como a preferida, sendo a candidata que tem mais preferência popular do que o Donald Trump, isso deve ser interpretado como um jogo para favorecê-la, em que interesses muito poderosos estão agindo no sentido de tentar manipular a opinião pública. Mas eu diria que a candidatura de Donald Trump ainda é a favorita, considerando a situação interna que vive o país, os seus problemas e a incapacidade do governo Joe Biden de dar respostas que possam lhe trazer vantagens para a próxima eleição. Isso porque, além dos problemas que os Estados Unidos estão vivendo no que diz respeito à guerra da Ucrânia, mas também a situação que se vive no Oriente Médio, mais especificamente em Gaza, que continua sendo bombardeada e deixa o governo norte-americano numa saia justa, porque eles não podem deixar de assistir o governo do senhor Benjamin Netanyahu, mas, ao mesmo tempo, precisam fazer um malabarismo verbal muito grande a fim de se fazerem passar por pessoas parcimoniosas que estão tentando acalmar a situação e procurando um caminho que seja um caminho de negociação e de paz. Mas isso é totalmente falso, e nós, como militantes de um partido de esquerda que tem uma orientação marxista, não podemos deixar de falar e ressaltar que nós estamos numa situação aí de gravíssima crise do capitalismo internacional e temos que aproveitar todos os espaços que nos sejam dados para denunciar essa situação, denunciar o que está acontecendo em relação ao caso do envolvimento do Brasil com as eleições da Venezuela, que é uma situação absurda o que nós estamos vivendo, né? Sabe lá que pressões não está sofrendo o presidente Lula para recuar tanto assim, né? A gente fica realmente muito preocupado com essa situação, mas devemos considerar que o Império vai utilizar todas as suas fichas, já que está perdendo o controle no Oriente Médio e no leste europeu. Ele vai apostar na interferência praticada em relação aos governos dos países da América do Sul, porque aqui eles ainda mantêm um controle e precisam dos recursos energéticos, no que diz respeito principalmente à Venezuela, né? Mas está surgindo aí com essa aderência do presidente Lula a essa aderência que ele demonstra ao Império, né? Uma aderência forçada, mas uma aderência que apresenta uma proposta que contraria toda a história dele de luta, né? Ele está apresentando aí a absurda proposta de se fazer uma nova eleição na Venezuela. Evidentemente, o presidente Maduro não aceita isso, já se pronunciou em relação a isso, e agora nós temos que conviver com essa situação
essa situação de perplexidade, né, em função da postura inadequada, né, da proposta fora de propósito, no que diz respeito aos interesses dos povos do sul global, que Lula fez, interferindo nesse caso e tentando aproveitar uma onda aí, talvez para se cacifar, que foi muito bem entendida pelo governo Biden, que retirou a sua proposta inicial e agora adotou a do Lula, porque o Lula é um representante tido como um defensor épico, né, das demandas das camadas mais carenciadas da sociedade, né, no Brasil, e em defesa dos governos com orientação de esquerda na América do Sul e no mundo. Isso significa dizer que o Lula, neste momento, está numa situação muito difícil, porque agora ele é apresentado pelo presidente Joe Biden como o herói, como alguém que conseguiu propor uma saída e apresenta essa saída como a ideal, já que ela está sendo apresentada por alguém que está acima de qualquer dúvida quanto à sua orientação política. Vamos observar o que está acontecendo, vamos tentar aproveitar esses erros de cálculo político que estão sendo realizados pelo Lula em função das pressões que sofre e vamos agir de uma forma a esclarecer todas as pessoas que nos ouvem no sentido de se manifestarem contra isso, participarem das manifestações de rua, levarem as suas bandeiras e, através desses movimentos, pressionar os governos, fazer com que as autoridades constituídas tomem decisões que favoreçam as pessoas e não o interesse de meia dúzia de tubarões da economia e interesses que são escusos, interesses que fazem parte da estratégia do Império norte-americano de se fazer valer em países dependentes como é o nosso. Boa, maravilha. É isso aí, Marcelo. Comenta pra gente essa questão do apoio da esquerda a Kamala Harris. Se a questão fosse mulher, nós não teríamos exemplo melhor do que Margaret Thatcher na Inglaterra, que foi a responsável durante uma década, aquela destruidora do Estado Nacional Britânico, né, com as privatizações, com o empobrecimento da classe trabalhadora inglesa. Nós não teríamos exemplo da Madeleine Albright como secretária de Estado do George Walker Bush, que destruiu o Iraque, o próprio Afeganistão. Nós não teríamos o exemplo da Hillary Clinton, que é uma mulher muito mais sagaz do que o próprio marido. Não teríamos o exemplo do próprio Barack Obama, um negro, que ajudou na destruição dos países árabes, né? Invasão da Síria, guerras intermináveis, promoveu barbaridades. Não teríamos o Joaquim Barbosa, amigos, aquele que roubou os 4 do PT, né? Numa fraude processual. Olha só, nós temos vários exemplos. Homens negros, mulheres, e por que não uma mulher negra como a Kamala Harris também? Só que é só a gente observar bem. O que ela está apoiando? Qual é o tipo de política? O genocídio contra os palestinos. Dá para ser mais claro do que isso? Dá para ter alguma dúvida que se deve confiar numa mulher negra como esta, que é do filtro? Porque para você chegar lá, amigos, tem que passar pelo filtro. Quem faz o filtro? A burguesia, a classe dominante dos Estados Unidos, a classe dominante mundial, que vai promover aqueles servos úteis para os seus trabalhos sujos. Kamala Harris é a mulher da hora.
e às pressas, já que para eles não deu para vingar o Biden, porque o Biden já passou do tempo, já é um morto muito louco, como o filme lá da adolescência na década de 80, carregando um morto, né, nas costas, na cadeira de rodas, é o Biden. E o Biden teve que sair porque houve uma necessidade às pressas, na urgência. E entrou, de certa maneira, bom para eles, que vem com uma capa ideológica do identitarismo, né, com toda aquela pompa de que uma mulher, ainda mais negra, é ideal para combater o fascismo do representante Donald Trump. Olha que farsa que nós estamos nos enfiando. Nós, que eu digo, a esquerda de conjunto está fazendo isso e está nos colocando a reboque nesse processo que nós não queremos. Nós lutamos contra essa farsa, contra esse teatro das sombras, que é a Kamala Harris, mas a esquerda de conjunto, na sua grande maioria, adota o discurso fraudulento do identitarismo. E aí nós temos que denunciar, como faz bem o nosso candidato a prefeito em Porto Alegre, corretamente apontando que a denúncia é o caminho mais correto, mas a denúncia com politização revolucionária, que é o que a gente procura fazer humildemente no espaço que o Adriano nos coloca aqui para compartilhar e oferecer ao público, os telenautas que nos assistem aqui. Denúncia e política prática, concreta, real, contra o mundo do capitalismo, do imperialismo e seus asseclas a serviço de qualquer barbaridade para que possam continuar dominando e espoliando o mundo inteiro, principalmente os países atrasados, periféricos, como o Brasil, a América Latina, que evidentemente o que sobrou para eles, e certamente o Pontes falou muito bem, é o que sobrou para eles continuarem espoliando a América Latina. Bom, tá aí, então, concordo com o que foi dito pelos companheiros aí, né? E é bem isso mesmo, né? A questão do negro aí não tem nada a ver, não envolve, né? A questão da pele não envolve o seu lado político, né? A gente vê aí negros como Barack Obama e Kamala Harris aí que estão, a Kamala Harris nesse momento faz parte do governo que está matando crianças na faixa de Gaza, nem pio da esquerda pequena burguesa em relação a isso, mas sai a campo para defender esse tipo de pessoa, esse tipo de política, né, por conta de um bode na sala aí que eles dizem que seria o Trump. É uma coisa maluca, aqui no Brasil também tem muito louco desse tipo, defendendo qualquer coisa, né, antes, né, contra o Bolsonaro, pode ser qualquer coisa, inclusive até Alexandre de Moraes aí, que é outro vigarista. Mas enfim, companheiros, chegamos no final do nosso programa. Eu queria dar uma boa tarde para todos os companheiros aí que acompanharam o nosso programa, tanto na rádio quanto na Causa Operária TV, assistiram o nosso programa. Deixa o like, então, curta, compartilhe, envie esse programa para todos aí. Eu gostaria, então, de deixar aí as palavras finais para o companheiro César, rapidinho, e para o Marcelo também, que a gente vai passar um videozinho no final do programa aqui. Só as palavras finais de vocês. Então, eu vou aproveitar a oportunidade nesse finzinho de programa, Adriano, para falar a respeito do lançamento da nossa candidatura aqui em Porto Alegre, que vai acontecer amanhã, na rua Dona Augusta, número 608, apartamento 2. Nós estamos convidando todos os nossos amigos, simpatizantes, filiados, né? E participem desse encontro, que vai ser uma confraternização, e nós vamos aproveitar também para falar das principais pautas que serão defendidas no nosso discurso de campanha. Outra coisa, o lançamento do livro O Hamas conta o seu lado da história vai ser realizado no dia 24 aqui em Porto Alegre, na Associação José Martí, número 303, terceiro andar, no Centro Histórico de Porto Alegre. Então, esses dois eventos vão ser oportunidades de nos encontrarmos com as pessoas que nos apoiam e que acreditam que o nosso trabalho está sendo realizado
galhardia, né? Principalmente no que diz respeito à denúncia da responsabilidade do governo do Estado aqui e do prefeito de Porto Alegre em relação às enchentes e a nossa campanha de defesa da Palestina. Campanha essa que inclui uma exaltação daqueles que realmente estão lutando por ela. E, entre eles, e talvez o mais importante deles, que está na vanguarda dessa luta, que é o Hamas. Agradeço a oportunidade, mando um abraço aí para os companheiros e vamos à luta. O meu rapidinho, um abraço Pontes, um abraço Adriano, aos telenautas que nos assistem toda sexta-feira, ou eventualmente nos assistem. Espero que nós possamos continuar sempre com esse espaço de denúncias, como diz o Pontes, e de politização da classe trabalhadora e de todos os povos oprimidos do mundo. Até a próxima sexta-feira, um abraço e até o próximo encontro. Valeu. Maravilha isso, então. Um abraço aqui pro pessoal do chat. O CCBP de Curitiba está no chat aqui, vocês não acreditam? Eles estão no chat convidando o pessoal para ir lá participar amanhã, né, da nossa tradicional, onde eles transmitem a nossa famosa análise política da semana, do PCO, com o companheiro Rui Costa Pimenta. Então, todo sábado, às 13 horas, vá até a Saldanha Marinho 65, próximo da Praça Tiradentes, em Curitiba, para você acompanhar o nosso programa carro-chefe aqui, que é a análise política da semana, né? Um abraço para a Rosângela também, que está aqui no nosso chat. Um abraço para a nossa companheira Maria Fernanda, aqui pertinho de mim, aqui de Campo Mourão. Um abraço para vocês. Rosângela, que é de Curitiba. E até sexta-feira que vem, nós voltamos com mais um programa Causa Operária. Abraço. Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/Causa Operária. Conheça o Paraná, se é pra descanso ou se aventurar. Tanta beleza que não dá pra